Faltam 198 dias para a Copa do Mundo e apenas 9 dias para o sorteio dos grupos do Mundial. E nesse vídeo você vai entender tudo, o guia completo do sorteio. A FIFA definiu tudo certinho e você vai entender potes, vai entender como serão os jogos, quais são as possíveis aberturas, tudo certinho. Por que que Argentina e Espanha só podem se enfrentar na final? Todas essas dúvidas serão sanadas a partir de agora. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional. Aqui a gente fala sempre de Copa do Mundo, tudo sobre a Copa do Mundo de 2026 você encontra aqui. Então deixe o seu like para fortalecer esse vídeo, para fazer ele chegar em mais pessoas, e também deixa aí a sua inscrição, você que não é inscrito. A galera tá chegando, se inscrevendo, comentando nos vídeos, tá muito bacana essa interação, bater esse papo de Copa do Mundo com todos vocês. Vamos lá, sem mais delongas, a FIFA definiu nessa terça-feira, né, algumas horas atrás, os potes, porque tinha a dúvida, até gravei um vídeo anterior com um documento vazado e a possibilidade dos times da repescagem não ficarem no pote 4, como foi na Copa de 2022, né? Os dois times da repescagem mundial ficaram no pote 4, porque os jogos foram depois do sorteio. Nesse caso, a FIFA preferiu manter todos os times que vão disputar a repescagem, né? Então, os 6 times que saírem das repescagens, 4 europeias e 2 intercontinentais, no pote 4. Então, os potes estão definidos. Teve gente que se deu bem nessa aí. Temos aí o pote número 1, com os 3 países sede, né? Canadá, México e Estados Unidos. O México já está garantido no grupo A, o Canadá está garantido no grupo B e os Estados Unidos está garantido no grupo D. Ambos vão ter bolinhas ali de cor própria no sorteio, eles vão ser sorteados primeiro e já vão ser alocados para os grupos que estão definidos. Completando o pote 1, temos os 9 primeiros do ranking da FIFA. Isso, a medida da FIFA não alterou em nada. São os 9 primeiros, a Espanha, a Argentina, os 2 primeiros, e eu vou reforçar isso porque isso vai fazer diferença, França e Inglaterra, o terceiro e o quarto. Aí daí em diante, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Esses são os cabeças de chave, o pote 1, certo? O pote 2 é composto aí a partir aí os mais bem ranqueados, os 12 classificados mais bem ranqueados a seguir, depois da Alemanha, né? Então temos a Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal. Seleções aí casca de ferida. Aí temos representantes da Ásia, né, Irã e Coreia do Sul, o Equador, né, que vem aí numa grande fase com grandes jogadores, a Áustria e a Austrália. A Áustria e a Austrália se deram bem, né, com essa mudança da FIFA, porque se a FIFA colocasse o ranking o ranking mais alto dos times na repescagem europeia nos seus devidos potes, teríamos aí 2 ali no pote 2, a chave da Itália e a chave da Dinamarca, e aí a Áustria e a Austrália iam ser pote 3. Com essa mudança, eles viraram pote 2 e podem se dar bem, podem de repente pegar um grupo bem mais acessível com essa medida. Pote 3, temos a Noruega, voltando para a Copa depois de muito tempo, Panamá, Egito, Argélia, a Escócia, o Paraguai, a Tunísia, que empatou com o Brasil recentemente, a Costa do Marfim, o Uzbequistão, aí é outro que foi aí alçado para cima, né? O Catar, a Arábia Saudita e a África do Sul. No pote 4, terminando, temos a Jordânia estreante, né? Assim como o Uzbequistão, Cabo Verde, também estreante na Copa do Mundo, Gana, que tem um ranking muito mais baixo do que a gente espera, né, pelos jogadores que tem, por estar sempre aí em grandes competições, Curaçao, também estreante em Copa, e o Haiti, voltando aí depois de mais de 50 anos, e a Nova Zelândia. Esses são os times classificados no pote 4. Aí vamos aos times da repescagem. Então teremos um time da Europa, Itália, Irlanda do Norte, Gales ou Bósnia,
Um outro time da Europa, Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia. O terceiro time da Europa, Turquia, Romênia, que eu estou homenageando aqui com a camiseta, a Eslováquia, o Kosovo, e um quarto representante da Europa, que seria a Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca e Irlanda. Aí, sobre os europeus, antes da gente falar dos dois times da repescagem intercontinental, né? Pode-se ter nesse sorteio apenas um time por confederação, um time de cada continente, com exceção da Europa, porque a Europa tem 16 times para 12 grupos. Então a Europa pode ter no mínimo um, no máximo dois. Então a gente vai ter 4 grupos com 2 europeus e 8 grupos com um representante europeu. Isso posto, temos aí a repescagem Intercontinental 1, Nova Caledônia, Jamaica e República Democrática do Congo. Portanto, não pode repetir confederação. Então, a gente não pode ter. Oceania não teria mesmo, porque a Nova Zelândia é pote 4, mas você não pode ter um representante da CONCACAF no grupo que caia esse time, porque tem a Jamaica, então não pode ser no grupo do Canadá, não pode ser no grupo do México, não pode ser no grupo dos Estados Unidos e nem no grupo do Panamá, no grupo que caiu o Panamá. Os outros dois da CONCACAF são pote 4. E a República Democrática do Congo é ainda mais restrito, porque a gente está falando da África, que tem 9 times, né? Mais o time na repescagem, você tem 7 times nos 3 primeiros no pote 2 e 3, né? E aí você tem no pote 4 Cabo Verde, Gana, e aí de repente pode pintar a República Democrática do Congo. Então, só existem aí 3 opções de grupo que poderia cair a República Democrática do Congo, considerando os 9 aí, né? Então, vai ser um grupo bem restrito por causa disso, né? O computador vai ter que trabalhar para ver aonde que por causa desse bloqueio de confederações. Aqui ainda maior, no playoff Intercontinental 2. Por quê? Aqui você tem a Bolívia, América do Sul, você tem times espalhados pelos potes 1, 2 e 3. Suriname e CONCACAF, você tem os times que eu citei. E o Iraque, Ásia, você tem times aí no pote 2 e no pote 3. Então, o que acontece? Você não pode ter América do Sul, não pode ter CONCACAF, não pode ter Ásia. Oceania está tudo lá no pote 4, né? Então, aqui, nesse grupo, necessariamente, nesse grupo que vai ou Bolívia, ou Suriname ou Iraque, da repescagem de Monterrey, teremos que ter 2 europeus e um sul-americano. Sul-americano, perdão, 2 europeus e um africano, melhor dizendo. Sul-americano não pode por causa da Bolívia. 2 europeus e um africano, certo? Então, o grupo que cair, esse time vai ter essa configuração, a gente já sabe. Então, esses são aí os 4 potes da Copa do Mundo. E aqui eu peguei os cruzamentos de novo, né? O vídeo anterior que eu fiz no domingo tem os cruzamentos completos, o vídeo que o pessoal está assistindo, interagindo, mostra o caminho, mostra onde vai ser cada fase, em que grupo que é melhor cair, né? Mas aqui eu trago o chaveamento de novo, né? Agora a FIFA desenhou bonitinho, né? Para facilitar para todo mundo entender por quê. Nesse procedimento do sorteio, a FIFA publicou que os 2 primeiros colocados do ranking da FIFA, que são, e não vai mudar mais, Espanha e Argentina, eles vão ficar em lados opostos das chaves. Então, se ficarem em primeiro do grupo, Espanha e Argentina, eles só vão poder se enfrentar na final. E acontece a mesma coisa com o terceiro e o quarto, que são França e Inglaterra. Tá? Aí você tem a chave azul, que sai um semifinalista, a chave verde clara, que sai outra, e do outro lado a verde escura, que sai outro, e a vermelha. A FIFA não deixou claro nesse documento se França e Inglaterra, por exemplo, vamos falar assim, a Espanha sai na chave azul ali de cima, a Argentina sai na chave verde escura do outro lado, eles só podem se enfrentar na final. Ela não deixou claro se França e Inglaterra terão que cair obrigatoriamente em grupos das chaves de baixo ali.
para que só se enfrentem os 4 primeiros na semifinal. Isso não ficou claro, mas eu acredito que seja algo parecido com isso. Mas o fato é, a Espanha e a Argentina só vão poder se enfrentar na final, a França e a Inglaterra também. Então imagina o seguinte, vamos falar assim, a Espanha cai no grupo E, por exemplo. Então a Argentina não pode cair nem no grupo I, nem no grupo H, nem no grupo G, porque esses grupos estão do lado de cá. A Argentina ela vai poder cair em um dos outros grupos. Então, é assim que vai funcionar. O sorteio já vai ser pré-dirigido nessa questão dos cruzamentos. E por falar em sorteio dirigido, a gente tem uma grande novidade que a FIFA publicou nesse procedimento, que é o fim daquela bolinha A2, A3, A4, que sempre tinha, né? Sorteava a seleção e aí depois sorteava a bolinha com a posição do grupo, se era 1, 2, 3 ou 4. Isso acabou. A FIFA já definiu que pote vai ter cada posição. Então, nessa imagem fica bem claro, né? Por exemplo, o grupo A, que é o grupo do México, o time do pote 3 vai ser o primeiro adversário do México, vai estar na posição 2. O time do pote 2, que cai nesse grupo, vai estar na 3, vai ser o segundo adversário do México, e o do pote 4 na 4. E aí por aí vai indo, né? E aí você tem os cabeças de chave do grupo C, do grupo F, do grupo I e do grupo L enfrentam o adversário do pote 2 logo na estreia. Os times do grupo A, do grupo D, do grupo G e do grupo J enfrentam o time do pote 2 na segunda rodada. E os times do grupo B, do grupo E, do grupo H e do grupo K enfrentam na terceira rodada os adversários do pote 2. E por conta disso, temos apenas 11 possibilidades de abertura, né, como publica aí o Futebol Mix Data, porque o México vai enfrentar um time do pote 3 na abertura, jogo no estádio Azteca, dia 11 de junho, daqui a 198 dias, e o Panamá está no pote 3, não pode estar no grupo do México, né? Então, ou a abertura vai ser México versus Noruega, do Haaland, né, que seria bom pra caramba, México versus o Egito do Salah, México versus a Argélia, México versus Escócia contra Paraguai, Tunísia contra Costa do Marfim, México contra Uzbequistão estreante, México contra o Catar, México contra a Arábia Saudita, ou então a reedição da abertura da Copa de 2010, México e África do Sul, só que dessa vez com o México sediando, né? Então, uma dessas aberturas será da Copa do Mundo, isso já é certeza. Qual abertura você prefere? O que você achou dos potes? Você acha que pode dar grupo da morte? Dá para dar um grupo da morte aí, dá para dar um Brasil-Argentina com Marrocos, Senegal, Noruega e Itália, alguma coisa assim, né? Tem vários grupos difíceis que podem dar. Quero saber de tudo. O que você achou dessa pré-definição dos primeiros colocados dos rankings se enfrentarem só na final? É isso, gente. Então, esse é o guia completo, tudo que você precisa saber sobre o sorteio da Copa. Até o sorteio a gente vai produzir mais conteúdo aqui para entender que grupo que é legal, que não é, mas eu conto sempre com a sua participação. Deixe o seu like e deixe a sua inscrição e também, claro, mais importante, o seu comentário para a gente bater esse papo sobre Copa do Mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.